No vídeo de hoje, goleada do Palmeiras, liderança isolada, excelente momento e Abel Ferreira mandando o recado para a organizada do clube. E tem tanta coisa por trás dessa fala do Abel, tanta coisa, você vai ver, a gente vai desdobrar essa análise aqui no vídeo. E eu queria falar de um lance do jogo de ontem também, do zagueiro do Juventude, que contraria a decisão do médico, a recomendação do médico, e permanece em campo. É meio uma obviedade, né, afirmar o quão perigoso é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que reforçar. Vamos falar sobre isso. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Já tomou sua creatina? Ah, é domingo, tem que tomar todo dia. Na Fit Forte, creatina, whey protein, glutamina, pré-treino, todos os suplementos, você que está treinando e cuidando da saúde, tem na Fit Forte. O QR Code está aqui na tela, Fit Forte entrega direitinho. Chegou minha reposição da Fit Forte, eu vou mostrar essa semana como é que chega embaladinho, bonitinho. Você parcela em até 3 vezes sem juros, é bem legal. Então vai lá na Fit Forte, empresa séria, a galera trabalha direitinho. Você pede em outro lugar todo mês? Faz na Fit Forte a compra desse mês e me dá um feedback aqui, beleza? QR Code na tela, também deixei o link na descrição deste vídeo. É Fit Forte. Muito bem. Vamos falar do jogo rapidamente, porque é um 4-0 que é construído da maneira que a gente imaginava que seria, um ataque contra a defesa, mesmo o Palmeiras tendo 10 desfalques. Eu vou pegar a lista aqui, que é muito grande, ó. Gomes, Kelvin, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Ramon Sosa, Facundo Torres, Flaco e Vitor Roque. 10 desfalques, jogadores titulares importantíssimos, a principal dupla hoje do Palmeiras, que é a dupla Flaco-Roque, mas a gente sabe do trabalho do Abel, da qualidade do elenco do Palmeiras e da fragilidade do adversário que estava do outro lado. O Juventude tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, desde o início, era o Palmeiras posicionado dentro do campo do Juventude. Aí o Juventude com a velha estratégia de se defender, roubar a bola e tentar sair para o contra-ataque, mas isso não rolou. O Juventude não conseguiu. E mesmo com os 10 desfalques, esse comportamento, esse nível de pressão que o Palmeiras exerceu, é exatamente aquilo que a gente está vendo com o time titular. Com o time completo ou com o time desfalcado, o Palmeiras tem jogado da mesma forma, tem conseguido jogar de uma forma muito competitiva, muito ofensiva, muito agressiva. O gol sai mais ou menos na metade do primeiro tempo, o gol do Veiga, o primeiro, mas antes disso, o Jandrei já tinha sido obrigado a fazer 2 defesas, um chute do Piquerez e uma bola do Maurício também. E aí sai o gol do Veiga aos 23 minutos. Aí, meu amigo, 23, foi até um pouquinho depois. E aí esquece. Aí é domínio total, absoluto. Palmeiras continuou encontrando muitos caminhos para atacar. O gol foi aos 27, o gol do Veiga, para ser preciso. O Palmeiras tinha uma linha de 3 na defesa, mas o Bruno Fux ele alternava entre um terceiro zagueiro e um primeiro volante. Aí quando o Fux subia um pouquinho, o Andrés liberava. Quando o Fux voltava, o Andrés era um primeiro volante. E muito abertos, Gia e Piquerez. Muita movimentação, muita liberdade para os laterais que ontem foram alas do Palmeiras. E ao natural, o Palmeiras foi conseguindo os seus gols, faz o 2-0 antes do intervalo. Foram 14 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo. 45 minutos, gente. Com 4 de acréscimo, acho que ele deu no primeiro, 49. 14 finalizações só no primeiro tempo. E muito legal a gente falar do Bruno Rodrigues, né? Que faz o segundo gol numa falha do Jandrei, né? Que, enfim, é um goleiro que tem os seus problemas técnicos, né? Eu acho que ao mesmo tempo que nós temos grandes goleiros no Campeonato Brasileiro, temos alguns que não conseguem performar naquele alto nível que você imagina para a competição. Eu acho que o Jandrei é um caso, eu acho que o Cleiton no Red Bull Bragantino é um caso, eu acho que o Muralha no Mirassol, que começou o Campeonato Brasileiro como titular, depois teve uma lesão, hoje não é mais o titular, mas enfim, Jandrei tomou um frango, né? Uma bola fraca, absolutamente defensável, em cima dele, que ele deixa escapar e entra para a lista de falhas do Jandrei. Para um time que já está todo ferrado, zona de rebaixamento, perdeu dentro de casa pro Fortaleza, pior ataque do campeonato, o goleiro ainda me apronta uma dessa, diante do líder do campeonato, aí é para largar, né? Aí o torcedor jaconeiro olhou e falou, pô, ainda tenho que ver o segundo tempo mesmo? Depois disso aí que o Jandrei fez, complicado. Mas muito legal ver o Bruno Rodrigues, esse cara teve
2 lesões sérias no joelho. Imagina o que é você ficar 2 anos sem poder trabalhar e com a incerteza em relação ao futuro. Será que eu vou conseguir voltar? É a primeira dúvida. Superada essa primeira dúvida, aí vem a segunda dúvida. Será que eu vou conseguir voltar bem? Marcando gol, né? Confiante, escapando de novas lesões, né? São fantasmas que rondam a cabeça do jogador. Eu não sou jogador de futebol, não jogo num clube do tamanho do Palmeiras, não quero me comparar a ninguém, mas eu passei por uma incerteza quanto ao meu futuro na carreira, com o problema de saúde que eu tive em 2021, a cabeça da gente vira um trevo, né? Você fica pensando, e o cérebro, nosso cérebro é muito traiçoeiro, porque primeiro ele vem com aquele pensamento horroroso, pessimista, é incrível, você tem que lidar com isso, controlar, precisa da família, precisa dos amigos, precisa do suporte do clube, no caso de um jogador de futebol, e é muito legal ver o Bruno Rodrigues fazer o gol, sair aplaudido no segundo tempo, quando ele e o Fux são substituídos ali juntos, muito, muito legal. O Fux faz o gol dele também no segundo tempo, na volta do segundo tempo, com 10 minutos o Palmeiras já tinha feito mais 2 gols, e é uma vitória muito tranquila. Vitória de líder, vitória de um time que hoje vive o seu melhor momento na temporada, disparado. Eu vou falar do Abel, quando ele fala da organizada e ele lembra das críticas que foram feitas depois da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, mas eu acho que é importante a gente pontuar aqui. As críticas naquele momento, ressalvados alguns exageros, que eu acho que são compreensíveis em sua maioria, porque foi uma segunda frustração no mesmo ano para o seu maior rival, que é tecnicamente inferior, que hoje não está vivendo um grande momento, isso faz o torcedor perder a paciência. Agora, como eu disse, ressalvados esses exageros, as críticas eram pertinentes. O Palmeiras vinha jogando um futebol ruim na temporada. O Palmeiras, do primeiro semestre, não chegou perto do futebol que está jogando agora. E, aliás, no início do segundo semestre também, porque essa eliminação para o Corinthians é em agosto. É no começo de agosto. Então, em nenhum momento, antes daquele jogo com o Ceará, antes do encaixe da dupla Flaco-Roque, o Palmeiras jogou, em 2025, o futebol que joga agora. Então, quando o futebol é abaixo da expectativa, vem a crítica, e a crítica naquele momento fazia total sentido. Quando as coisas melhoram, o desempenho cresce, sobe, os resultados vêm, o elogio vem, né? Tem muita gente que não compreende o papel de quem analisa e diz, pô, vocês jornalistas, vocês são engenheiros de obra pronta, elogiar agora é fácil. Ué, meu Deus do céu, que a gente faça o quê? O time tá jogando bem, eu tenho que manter a postura crítica para mostrar que eu sou, o time tá bem, nós vamos bater palma, mas não tava bem, não à toa, caiu pro Corinthians na Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Paulista para esse mesmo Corinthians, né? Então, isso precisa ser dito. Ali fazia sentido, como faz todo sentido agora o elogio. Um grande momento que o Palmeiras está vivendo, depois aí o Abel foi usando os bancos e tal, o Alan entrou, o Luigi entrou, né? E aí, 4-0, mudanças, dá uma baixada no ritmo, no ímpeto, não precisa também acelerar tanto, toma um gol de bola parada do Juventude, tudo certo, ferimentos leves. Então a grande notícia é essa, o Palmeiras está no seu auge. O Palmeiras 2025 vive o seu auge. Fez uma grande partida, uma fortíssima partida, ditou o ritmo do jogo, não deixou o adversário respirar, abriu 3 pontos para o Flamengo. Domingo que vem, dia 19, vai pegar esse Flamengo no Maracanã. E hoje, pode ser que, dependendo do que acontecer na rodada de meio de semana, sei lá, o Flamengo ganha o clássico na casa do Botafogo, chega com muita moral para domingo. Pode ser, né? Mas com o recorte de hoje, 7 dias antes do jogo, o Palmeiras chega mais embalado que o Flamengo, mais confiante que o Flamengo e jogando o futebol melhor que o Flamengo. Então você está decretando que o Palmeiras ganhou o jogo, Jorge. Não, nervosinho, fica calmo, calma militante, nada disso. O Flamengo pode ganhar o jogo, o Flamengo é um timaço. Para mim é o melhor elenco do Brasil, para mim é melhor que o Palmeiras, inclusive, em termos de qualidade técnica. Mas a gente tem que observar o momento. O momento do Palmeiras é extremamente positivo. E também as vésperas de pegar a LDU, eu acho que o Palmeiras... aí vocês vão dizer que eu tô zicando. Eu acho que o Palmeiras passa de boa pela LDU, mas vai passar de boa. E vai ficar feio pro São Paulo e pro Botafogo. É o meu palpite. Posso errar, falar, puta, que loucura. Vai passar, na minha visão, de boa. De boa, decidindo dentro de casa, pra mim, esquece. Enfim,
Grande momento do Palmeiras. Deixa eu falar aqui do Abel, depois eu vou falar da história do médico lá do Juventude e o zagueiro que se recusou a sair. Inacreditável, tá? Inacreditável. Mas o Abel ontem, quando ele começou a responder sobre o Bruno Rodrigues, pô, legal, Bruno Rodrigues voltando, fazendo os gols e tudo, né? Aí ele pega um gancho e fala da torcida, porque ele diz assim, na época que ele machucou, seria fácil para mim dizer pro Barros emprestar, né? Operou 2 joelhos, mas a gente preferiu cuidar, a gente preferiu abraçar, e é isso que nós precisamos do torcedor. Aí ele faz essa conexão, faz essa ponte para falar da torcida. E a frase que ele usa, a mais forte, é essa aqui. A mancha verde, quando está do nosso lado, somos fodas mesmo. Ele usa o palavrão. Essa é a frase de maior impacto. A mancha consegue puxar todo mundo aqui dentro e tudo mais, né? É isso que eu espero da nossa torcida, porque aplaudir é fácil. E aí ele complementa dizendo, ó, eu alertei aos meus jogadores para eles terem cuidado com os elogios, porque todo mundo lembra do que foi dito para nós, sobre nós, depois da eliminação para o Corinthians. Então nós temos que continuar o nosso trabalho. Beleza, é isso. Blindar os elogios. Porém, muitas das críticas feitas depois da eliminação para o Corinthians, como eu acabei de dizer, eram pertinentes. Mas tem bastante coisa por trás dessa fala do Abel aqui, tá? Bastante coisa. A mais óbvia, a mais objetiva, é de fato um apelo, um pedido para que esse ambiente do Allianz Parque seja menos hostil ao Palmeiras e mais hostil ao adversário. Porque a gente sabe que a torcida do Palmeiras é uma torcida historicamente muito exigente. Muito, mas muito. Mais do que a média, eu acho, do futebol brasileiro. Pelo que eu acompanho, frequentando Allianz Parque, acompanhando e narrando jogos do Palmeiras há tanto tempo. Não é fácil jogar no Palmeiras. O nível de cobrança é sempre muito pesado, ainda mais agora, que o Palmeiras vive um dos melhores momentos da sua história, né, do ponto de vista institucional. Mas você precisa ter esse apoio, principalmente no momento ruim, né? Só que você precisa entender o perfil de cada torcida, né? Tem torcida que no momento ruim cobra muito, tem torcida que no momento ruim não vai ao jogo, deixa a arquibancada vazia, tem torcida que no momento ruim abraça, aí bota 50, 60 mil, aí vai do perfil de cada torcida e eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso, é só constatação. Mas faz sentido, principalmente agora, no momento mais difícil do ano, que é quando as competições estão afunilando, que você tem uma briga pesada com o Flamengo no Brasileiro, você tem uma briga para ser tetracampeão da Libertadores e se tornar o brasileiro mais vencedor da competição, você precisa desse apoio. Então, quando ele chama a organizada, ele está chamando a coletividade como um todo, porque é a organizada que puxa o couro. Quando gritaram, ei, Abel, vai tomar naquele lugar, depois da eliminação para o Corinthians, quem puxou o couro foi a organizada. E aí uma parte do estádio acompanhou. Fora da organizada, não todo mundo, mas uma parte acompanhou. Então o Abel sabe que a organizada é o termômetro, pro bem e pro mal, né? E ele está falando com a organizada, mas também está falando com o torcedor comum nesse momento. É o que me parece. Outras coisas que a gente pode depreender dessa fala do Abel. O Abel sabe do momento político do Palmeiras, o Abel sabe do desgaste da relação entre a Mancha e a presidente, Leila Pereira, e ele está se colocando ali no meio da história, tipo, ó, né, sem dizer essas palavras, mas, Mancha, esquece a Leila, apoia nós, precisamos de vocês. Acho que tem esse fator também, do Abel entender esse contexto e tentar trazer a torcida pro lado dele. Tem uma outra coisa que me chama a atenção nessa fala do Abel e que pode estar por trás. Eu tinha a sensação, depois da eliminação para o Corinthians, de que o Abel não renovaria o contrato no fim do ano. Eu fiquei com essa clara sensação. Pelas palavras do Abel, pelo semblante do Abel. Aí o Abel, quando diz, olha, eu não esqueci o que disseram para mim lá. Aquilo que disseram para mim está guardado aqui dentro. Falei, putz, tá batendo ali, a mágoa tá ali, a coisa não tá bem resolvida. Tô achando que ele vai pegar no fim do ano, principalmente se for campeão, vai entregar uma taça e vai falar, tá aqui, obrigado por tudo, tô indo embora. Era a minha visão. Só que as coisas mudam. Lembre-se que em 2023, e aí eu recorro a Mauro Betting, que é uma autoridade sobre Palmeiras, beijo Mauro, saudade, que trouxe essa informação no ar. Falou, galera, depois do título brasileiro 2023, aquela virada impressionante para cima do Botafogo, mudaram a ideia do Abel.
O Abel ia embora. Tanto que teve a história do pré-contrato, né? O Mauro falou isso na época, antes mesmo dessa história vazar. Ele queria ir embora, mas a galera conseguiu tocar o coração do Abel de alguma forma depois da virada e ele se convenceu a ficar. Pode acontecer o mesmo agora em 2025? Pode. Eu não sei, eu não tenho essa informação, como a gente tinha do Mauro em 23 e de outros colegas, que ele estava inclinado a sair. É mais uma percepção, né? Mais sentimento, mais feeling, baseado nos últimos acontecimentos. Mas pode acontecer de novo. Imagina, se o Palmeiras, com o melhor elenco que ele teve, vira um brasileiro com mais títulos de Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, como é que faz? Como é que esse cara vai embora? Como é que ele vai largar isso tudo, né? No melhor momento, a coisa do topo, né? Chegando ao cume, e só o cume interessa, como dizem, né? Como é que faz? Não tem como. É impossível ir embora agora. Então, pode ser uma sinalização de começar a costurar essa relação de novo, pensando numa permanência. Porque teve uma outra frase recente do Abel, muito, muito importante, foi agora, em poucos dias. Não sei se foi depois do jogo contra o River, mas foi há poucas semanas, que ele fala assim, para continuar, eu preciso saber se a torcida quer que eu continue. Algo nesse sentido, né? Estou tentando lembrar exatamente qual foi a frase, mas se os caras querem, eu fico. Se os caras não quiserem, eu vou embora. Então eu acho que trazer essa galera de volta para entender, essa galera vai fechar comigo de novo? Vai superar o que aconteceu? Então beleza, eu vou ficar. Então veja, uma fala que pode revelar vários pensamentos sobre o técnico do Palmeiras. Evidentemente que a gente está especulando, né? É difícil entender, adivinhar o que se passa na cabeça de alguém. Mas a gente interpreta os gestos públicos, como eu sempre digo aqui. E para fechar, eu quero falar da história do autor do gol do Juventude que se recusou a sair. Eu acho isso muito grave, muito sério, e eu gostaria que o Juventude se pronunciasse sobre isso, porque a imagem mostra, tá? A imagem mostra. O Nenê bate a falta, o Rodrigo San faz o gol de cabeça, mas tem uma pancada do Everton nele. Ele cai, 30 minutos do segundo tempo. Médico entra em campo, o camarada tá caído no gramado. Aí o médico vai lá, faz o atendimento. Sinaliza pro Carpini, pro banco do Juventude, tem que trocar, tem que mexer. Aí o San ouviu aquilo, falou, não vou sair. E não saiu. E permaneceu. E depois da reta final do jogo, o Carpini tirou um zagueiro e tirou o Abner. E não tirou o Rodrigo San. Ele terminou o jogo. A partir do momento em que o médico sinaliza tem que sair, não tem conversa, não tem papo. Essa é a recomendação. O médico tem a autoridade, ele é a autoridade, ele é a palavra final, ele deve ser sempre a palavra final. Assim como o treinador pode tirar o cara e o cara dizer que não vai sair, mas o cara tem que sair. Né? Não vou sair. Vai arrumar um problemaço em questão de hierarquia. Tipo o Ganso na final do Paulista 2010. Não vou sair. E não saiu. Loucura, né? Se o Santos perde aquela final pro Santo André, ia ser um inferno. Ia ser uma crise assim de proporções inacreditáveis. Perdeu o título, o cara se recusou a sair, se insubordinou ao técnico. Nossa, imagina. Só que aí nós estamos falando de uma consequência, esportiva, uma consequência de relacionamento, de hierarquia mesmo, como eu disse. Nesse caso de ontem, nós estamos falando de vida ou morte. Porque existe um risco em choques de cabeça, né? Por isso que se criou o protocolo de concussão. Existe um risco à integridade física do atleta, à saúde do atleta, à vida do atleta. Choque de cabeça é um negócio muito perigoso. Então, o recomendado é o médico avaliar, testar. Não tá bem, bonitão? Rua. Vambora. Aconteceu isso no Vasco e Flamengo, né? Aqui, ó. Eu tô tentando lembrar qual é o jogador. Cara, é tanto jogo que a gente faz, é tanta transmissão que a gente faz que a gente até esquece. Mas eu lembro do episódio. Foi o Robert Renan, achei aqui. O Robert Renan, no Vasco e Flamengo, teve um choque de cabeça. O médico entrou em campo, perguntou para ele quanto é que tá o jogo, onde você tá. Ele não deu as respostas correspondentes. O médico falou: você tá fora. Você tá fora. Não, mas eu quero ficar. Você tá fora, irmão. Aí ele vem pro banco, aí o Diniz com aquela cara, vou ter que trocar. Vai. A decisão do médico, ela vai contrariar muitas vezes não só o jogador, mas o treinador. Muitas vezes, o Diniz me pareceu
claramente chateado com a situação. Porra, lá vem esse médico. Me pareceu, tá? Eu posso estar errado. Mas na hora, vendo o Diniz, tipo, por dentro, assim, ele parecia, porra, mas não tem jeito. A palavra do médico deve prevalecer. Eu não sei se a gente pode instituir algum mecanismo legal para que coisas como a de ontem não aconteçam, né? O jogador não permaneça em campo em hipótese alguma. Eu acho que a gente precisa pensar num protocolo, incluir na regra, no regulamento geral das competições, né? Valendo para o Campeonato Brasileiro e para todas as competições, algo nesse sentido para garantir que a decisão do médico será cumprida. É muito sério isso aqui que aconteceu. Que bom que ficou tudo bem com o Rodrigo San, que bom que não foi aparentemente nada demais, mas a precaução, ela nunca é exagerada em casos de pancada na cabeça. É assim que eu penso. E você? Deixa a sua opinião nos comentários. Um excelente, um maravilhoso domingo para todo mundo. Amanhã estaremos aqui de novo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.